Interessante isso daí, né, professor Mairovich? Claro que eu não vou te perguntar sobre a estratégia de comunicação, mas ele foi muito esperto ao usar isso, chamar sobre isso. Não é possível esquecer o 7 de outubro, foi gravíssimo, né? Sim, foi gravíssimo, mas a gente tem que pensar à luz do direito internacional, também chamado direito dos povos. A gente tem que pensar que a legítima defesa é limitada pelo direito internacional. Não pode ter excesso. E o que a gente assistiu e assiste todos os dias é esse excesso. O excesso da legítima defesa que a descaracteriza à luz do direito. Não se pode mais falar em legítima defesa em razão desse excesso gerador de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade. Agora, um ponto que me parece fundamental é uma coisa que as pessoas não estão observando bem, mas que se chama propaganda de guerra, que é antigo, mas faz parte desse contexto de guerra, daí o nome propaganda de guerra. Propaganda essa, só para dar um exemplo, sair um pouco desse sanguinário do Netanyahu, para dar um exemplo muito claro, é o seguinte: Hitler, 3 dias antes de invadir a Polônia, fez um discurso público que ele era um pacifista, que jamais ele desrespeitaria a soberania de outros estados. E 3 dias depois ele invadiu. Isso, então, ele usou uma propaganda de guerra para depois até justificar a invasão da Polônia. Isso se chama propaganda de guerra, é algo muito forte, que o Netanyahu faz e fez a propaganda de guerra usando esse bottom, esse broche, onde ele conta. É importante lembrar o Netanyahu que ele tem um apoio muito forte, evidente, do presidente dos Estados Unidos, mas ele faz todo um jogo interno. Porque se ele perder o apoio político que ele tem de partidos radicais, ele cai. E se ele cai, ele é processado internamente, inclusive corresponsabilizado pelo 7 de outubro. Por quê? Porque ele desguarneceu a fronteira com a faixa geográfica de Gaza e foi dar, as forças dele foram dar apoio a quê? A construções definitivas na Cisjordânia, ou seja, em terra palestina, para usar esse fato consumado do quê? De assentamentos que se tornam, na realidade, uma manutenção de posse ad eterno. Olha, é muito forte isso, esse broche, ele colocando ali um crime de guerra. Aqui, professor Walter Mairovich, super especializado também nessa questão do direito internacional, nos ajudando a entender todos os recados e os sinais, né, disso que aconteceu há pouco na Assembleia Geral da ONU, é a nossa manchete principal. A gente tem agora, sim, o trecho do Netanyahu. No seu discurso, ele utilizou outros recursos, como, por exemplo, um quiz que ele fez ali, com um cartaz. Vamos assistir esse trecho. So, let's do something else, first at the UN. Let's do a pop quiz. And raise your hand if you know the answer. Here's the first question. Who shouts death to America? Is it A, Iran, B, Hamas, C, Hezbollah, D, the Houthis, or E, all of the above? All of the above. Correct, all of the above. Second question. Who has murdered Americans and Europeans in cold blood? Is it A, Al-Qaeda, B, Hamas, C, Hezbollah, D, Iran, or E, all of the above? All of the above. Correct. Again. So here's the point I wanted to make. Our enemies hate all of us with equal venom. They want to drag the modern world back to the past, to a dark age of violence, fanaticism, and terror. Nossa. Vamos lá, Josias. O broche, o quiz, a
comunicação do Netanyahu para convencer o mundo do seu discurso? O Netanyahu recorre nesse quiz dele, ele menciona todos os inimigos dos Estados Unidos como se precisasse, né? A aliança dele com o Donald Trump, com o governo americano, aliás, ela precede o Trump, né? Essa aliança da Casa Branca com o Netanyahu, ela independe do inquilino da Casa Branca, né? Agora, o essencial é notar, Fabiola, que com essa tergiversação, o Benjamin Netanyahu sonega a 5 milhões de palestinos que não se confundem com os terroristas do Hamas, não se confundem com a Al-Qaeda, não se confundem com grupos paramilitares de outras partes do mundo. São 5 milhões de palestinos que vivem na Cisjordânia e em Gaza. Ele sonega cidadania a essas pessoas que não têm cidadania porque não há um Estado palestino, né? Então, é preciso reconhecer o que está acontecendo. Há um fato consumado. Gaza já não existe como o mundo a conhecia. Acabou. Gaza acabou, né? E é preciso olhar para o para-brisas. E o que é que se vislumbra no para-brisas? Em algum momento, o Netanyahu tem que ser apeado do poder, né? Então, hoje não se vislumbra nenhuma discussão consequente sobre essa solução dos dois Estados. O Estado de Israel já implementado, já reconhecido, e o Estado palestino ainda por reconhecer. Hoje não se vislumbra. Mas o que é que estão fazendo os principais líderes mundiais? Ao reconhecer aqueles que ainda não haviam reconhecido o direito da Palestina a um Estado, Reino Unido, Canadá, Austrália, França, todos esses países que fizeram agora, nos últimos dias, um reconhecimento em série ao direito da Palestina a um Estado, estão como que projetando esta cena de destruição de Gaza para o futuro, tentando vislumbrar alguma alternativa a esta fórmula do Netanyahu, que sonega à região uma solução pacífica, sonega a 5 milhões de palestinos, como disse, o direito à cidadania. Então, esses países estão tentando vislumbrar um futuro, e esse futuro parece distante, mas você não pode fechar esta porta. O Netanyahu está fechando, mas o Netanyahu passa. Israel fica, a Palestina também fica. Então, quem tem alguma racionalidade e preocupação com os destinos da humanidade, precisa contemplar esta hipótese de futuro. O Netanyahu não a contempla, mas, como disse, é preciso tratar o Netanyahu como um personagem transitório, como o abominável temporário, né? Em algum momento, em alguma instância, ele terá que pagar pelo que está fazendo, né? Agora, os países que ainda conservam alguma racionalidade estão tentando vislumbrar o futuro. Ele não há uma névoa, e a névoa é como que reforçada por esse discurso que o Netanyahu faz na ONU, porque o discurso mostra que ele não está disposto a fazer nenhuma concessão a algo que se pareça com uma solução pacífica. Então, até onde isso vai é difícil de antever, mas já foi longe demais, Fabiola. Professor Mairovitch, o senhor estava falando sobre os crimes cometidos por ele, né, e as consequências que isso pode ter, mas a gente vê ele atuando já há tanto tempo e sem ser freado, né? Como frear Netanyahu, professor Mairovitch? É muito difícil enquanto ele tiver maioria no parlamento de Israel. Ele é um primeiro-ministro, já foi outras vezes, ele está desde 2022 no poder. E aí é o ponto, Fabiola, com sustentação dos radicais. Ele tem uma oposição muito forte de centro-esquerda e de esquerda em Israel. Mas ele vai e
tem musculatura e força com apoio do Trump, do governo norte-americano, e, num momento, outro crime de guerra que nós estamos assistindo. Ou seja, ele está fazendo da faixa geográfica de Gaza, que é aquela linguiça, aquela faixa estreitíssima, o quê? Terra arrasada. A lembrar o que o Trump disse lá atrás, que iria expulsar todos os palestinos de Gaza para lá fazer um grande empreendimento turístico imobiliário. Parece que o Netanyahu ainda está com essa ideia dele, porque está fazendo da faixa de Gaza terra arrasada. E vamos ao crime. O crime, mais um, está expresso na Convenção, é o deslocamento da população civil. Ele não está deslocando o Hamas com os bombardeios, ele está deslocando uma população inocente, está empurrando para o sul, empurrando essa população com falta de água já e com problemas de alimentação, porque a alimentação que era distribuída pelas Nações Unidas, hoje a distribuição é por uma fundação americana e israelense que controla. Isso é uma outra forma de controle de alimentos, controle de pouco alimento, a população tem fome, crianças inocentes, isso é crime de guerra, acrescido de crime contra a humanidade. Então, fazer aquilo de terra, estão empurrando essa população sem perceber que existem pessoas, Fabiola, que não têm condição física ou não têm condições físicas para qualquer tipo de deslocamento. É desumano com a palavra, quando ela cabe perfeitamente nisso, né? Ontem, uma reportagem do jornal de oposição, mas confirmadíssima. Por quê? Porque fui buscar testemunhos, mostravam pessoas em cadeira de roda e pessoas já de idade que, no desespero, disseram na reportagem: eu prefiro morrer aqui mesmo, eu não aguento mais. Essa é uma situação em que Israel continua e Netanyahu, antes de ir à ONU, disse que Israel tinha que se transformar numa autarquia produtora de armas, como se já não fosse, porque Israel já está em terceiro lugar no ranking exportador de armas, de tecnologia bélica. Então, veja, e agora, Fabiola, só uma coisinha muito simples, tá? Podem me chamar de antissemita, não há problema algum, porque não sou. Não é mesmo, né? Não é mesmo. Ai, Mairovich, tem um outro então... aspecto, Fabiola, Fala. isso que o professor Mairovich está dizendo, tem um outro aspecto que adiciona covardia ao que está acontecendo ali, porque o Netanyahu diz que não é possível reconhecer o Estado palestino, porque isso ameaçaria o Estado de Israel, né? E há um ingrediente de covardia no argumento, porque o Israel é, sem nenhuma dúvida, a maior potência militar do Oriente Médio, né? E o Estado de Israel é apoiado pela maior potência militar do planeta, os Estados Unidos. Então, imagine se um Estado assim, que já é a maior potência militar do Oriente Médio e tem o apoio da maior potência militar do planeta, se um Estado assim pode ser ameaçado por um Estado recém-constituído, o Estado da Palestina, com os seus cerca de 5 milhões de habitantes. Ora, esse argumento é tão falacioso e covarde que ele não se sustenta, ele se desmancha no ar, né? Então, por qualquer ângulo que se analise o que Israel está fazendo como uma hipotética resposta adequada ao inqualificável atentado terrorista praticado pelo Hamas, por qualquer ângulo que se analise, o crime em que se converteu essa resposta de Israel
ele é inaceitável e, como disse antes, ultrapassou a qualquer fronteira do razoável, Fabiola. Fica até emocionado, tanta gente falando aqui no nosso chat. É bem duro a gente ouvir essas coisas, né, e acompanhar o que realmente está acontecendo lá na faixa de Gaza. O professor Mairovich queria falar a respeito de bomba atômica, é isso? Sim, isto. Todos dizem que Israel possui bomba atômica e questionado diversas vezes, atenção, diversas vezes, o Netanyahu dá a seguinte resposta: não digo sim e nem não. Percebe que isso também é uma tática e que é muito explorada na propaganda de guerra para mostrar o quê? Para mostrar força, musculatura e difundir o medo pela região. Então, até isso está sendo usado e utilizado. Além disso, e está no livro, viu, Fabiola? Está no livro que lançou hoje, tem todo o problema da espionagem, porque a espionagem, Josias, como você sabe bem, virou hoje chapa branca. A espionagem antiga não existe mais. Existe o quê? Uma espionagem chapa branca. CIA, Mossad. E o que fazem essas agências? Elas matam em outro estado, com chapa branca. Eu desenvolvo isso longamente no livro. E o que a gente tem no momento? No momento, a gente tem um Mossad agindo fora, porque ela é de inteligência externa, não interna. Mas o que é inteligência hoje? Se não uma licença para matar em outro estado. O que se fez, por exemplo, no Líbano, com relação ao Hezbollah, com a colocação de bombas nesses pages. Tudo isso, o que se fez no Irã, o Mossad invadiu e matou o líder político do Hamas dentro de um estado, que é o Irã, que ele havia comparecido a uma cerimônia. Então, veja todo esse tipo de problema que o Netanyahu está mostrando ao mundo de forma o quê? De forma a rasgar o direito internacional, em especial a Carta das Nações Unidas, que fala de soberania, e a Resolução de 47, aprovada na ONU, estabelecem dois estados, o Estado palestino e o Estado de Israel. Então, como falar? Nós precisamos eliminar o Hamas. Mas as convenções da ONU, especialmente a número 2 de Genebra, fala que você não pode bombardear o inimigo onde existe população civil. Palestinos estão ali, nem todos os palestinos estão com o Hamas ou fazem parte do Hamas. Na leitura do Netanyahu, é tudo Hamas. E aí ele se torna um criminoso de guerra, um criminoso com violações a direitos humanos. Uma coisa horrorosa.